Boas! Meu nome é Adilson Sanches, eu sou coordenador dos cursos de especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário da nossa querida ESA, professor do curso Advocacia Previdenciária, também da ESA, professor universitário, autor de obras em matéria previdenciária e estou aqui novamente com vocês no nosso plantão de dúvidas do novo CPC pela nossa querida Escola Superior de Advocacia. Nesta oportunidade, selecionei alguns questionamentos relativos à prova. É o que nós vamos tratar, a questão da prova. A primeira pergunta do colega é a seguinte: o novo CPC facilitou a produção da prova em matéria previdenciária? Nossa, que pergunta ingrata, que pergunta ingrata. De todo modo, o novo CPC, ele trouxe um instituto muito interessante que eu gostaria de participar a vocês. Trato exatamente do artigo 67, que assim dispõe: aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, trato assim da cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Continua, artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Volta aqui para mim. Significa, professor, dizer que agora a prova emprestada terá valor, que agora aquela sentença trabalhista será admitida como prova absoluta, que agora aquela oitiva da testemunha que determinou a existência de um agente nocivo para o direito de aposentadoria especial está garantida, bastando juntar a ata de audiência que foi promovida lá na Justiça do Trabalho ou mesmo na Justiça estadual em relação a benefícios incapacitantes. Significa que não necessariamente, né? Lamentavelmente. Temos uma força agora, temos um encaminhamento que é justamente o artigo 67 e seguintes do CPC que tratam da cooperação, né? Mas isso não... talvez eu esteja sendo um pouco cético, pessoal, talvez esteja sendo um pouco cético. Eu particularmente não apostaria que isso vai trazer para nós um conforto, que vai trazer para nós um avanço. De todo modo, está previsto, o novo CPC, ele frisa essa necessidade de integração, essa necessidade de propriamente cooperação e, portanto, há uma esperança, mas não, meu caro questionador, não se anime, pelo menos num primeiro momento. Eu ainda acho que a jurisprudência vai fazer restrições àquela sentença trabalhista, aquela prova emprestada, aquele laudo produzido na Justiça Estadual e vice-versa, né? De todo modo, vale também a leitura do artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, vejam, senhores, prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto, como reunião a pensamento de processos, como prestação de informações, atos concertados entre juízes cooperantes. Ainda, atos concertados entre juízes cooperantes poderão consistir na prática de citação, intimação ou notificação de ato, na obtenção e apresentação de provas e coleta de depoimentos. Previsão existe, talvez vai faltar um pouco de vontade em aplicar isso, de fato, no processo previdenciário, né? Quanto à prova emprestada, também encontramos no texto do novo CPC um dispositivo claro a respeito, que é o artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Observado o contraditório, só que interessante. Não há necessidade de fundamento legal para tudo isso, para admitir a prova emprestada, para admitir essa cooperação, para de alguma forma migrar o que foi produzido em outra esfera, na esfera da Justiça Federal e entre elas propriamente, né? De todo modo, a súmula do STF, a 225, que eu gostaria de mencionar,
não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Ora, depende assim de algo que venha corroborar essa prova, né? Algo que venha corroborar essa prova, que pode ser a prova emprestada. O 372 deixa claro essa possibilidade. Vamos ver como se comporta a jurisprudência. Nesse aspecto, talvez venha a pergunta que vocês podem estar fazendo. Se há ou não essa previsão, e nós vimos que há de possibilidade de uma prova emprestada, a possibilidade da cooperação, isso deve estar contemplado na petição inicial. A petição inicial, artigo 319 do novo CPC, deve tratar dessa prova que eu pretendo produzir? Sim, né? Deve tratar. A estrutura da peça, como vocês notam aí, não sofreu alteração, exceto, eu diria, da necessidade de se manifestar o desejo de conciliação. Provas, na verdade, já havia essa previsão no texto frio da lei. Isso ficou somente ressaltado. Portanto, hoje, a petição inicial, e remeto todos ao artigo 319, né, indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Continua o 319. Fatos e fundamentos, o pedido, valor atribuído à causa e o inciso 6, que é claro, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, né? Então, o inciso 6, ele remete sim à produção da prova. É importante que a minha petição inicial se refira a ela, é importante que a minha petição inicial traga a forma, né? Traga o meio, traga a espécie de prova que eu pretendo utilizar, né? E isso vai de encontro, inclusive, pessoal, mais uma vez, 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Olha só que interessante, né? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis. E não me fizeram essa pergunta, eu vou fazer para vocês, né? O processo administrativo é um documento indispensável? Que pergunta, hein? Uma boa pergunta. Na verdade, me perguntaram outra coisa, né? Essa é uma pergunta prévia. Me perguntaram o seguinte: cabe ao autor juntar o processo administrativo ou cabe ao réu, o nosso querido INSS, fazer essa juntada? Nossa! Então vamos lá. O processo administrativo é prova necessária àquela situação? Só vamos saber tendo por base o caso concreto, mas já vou me antecipar. Hoje, invariavelmente, se pede a juntada do processo administrativo, quando existente, né? Nós já vimos num encontro anterior que nem sempre será. Se o juiz quiser verificar se houve o debate sobre aquela situação, se estabeleceu o contraditório, se houve ato de administração para que ele possa produzir um ato de jurisdição. Assim, a juntada do processo administrativo parece importante em inúmeras oportunidades que vocês devem avaliar de acordo com o caso concreto. Premissa maior: é interessante a juntada do processo administrativo quando eu já tiver percorrido a via própria, né? Essa é a premissa maior. Bom, e a pergunta propriamente aqui do colega: quem deve fazer a juntada? É o autor ou o réu? Bom, remeto vocês ao artigo 438 do novo CPC. O juiz requisitará as repartições públicas, inciso 2, os procedimentos administrativos. Ah, professor, concluir, tá fácil, tá expresso no texto. A interpretação é gramatical, não merece outra. É verdade, tá fácil. Então, o juiz vai requisitar o INSS, não é isso? Não necessariamente. Por quê? Porque esse dispositivo repete o existente no CPC anterior e todos nós sabemos que tem juiz que determina que a juntada seja feita pelo autor
Eu não tenho estatística, mas eu arriscaria dizer que a maior parte dos juízes tomam essa providência. Determinam que essa juntada do processo administrativo seja feita pelo autor. Mas isso vai mudar, professor? Não vai mudar com o novo CPC? Bom, precisamos estudar, portanto, o ônus da prova. A quem cabe o ônus da prova? Sobre isso também encontramos um dispositivo expresso no Código de 2015. Vamos fazer a leitura? Artigo 373. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Professor, então não mudou nada, né? Continua a mesma coisa, né? Bom, há uma mudança sim. Continuando, parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, por óbvio, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E vejam só que interessante, esse dispositivo, propriamente parágrafo 1º, ele remete a duas possibilidades. No exercício de futurologia, eu poderia dizer, agora os juízes vão determinar que o INSS faça essa juntada. Por quê? Porque se houver dificuldade de cumprir o encargo, e sabemos que isso é notório, há uma dificuldade de se obter o processo administrativo perante as agências da Previdência Social. Algumas, inclusive, exigem agendamento, devo agendar, né? O que é agendar? Eu ligo lá para 135, entro no site e determino que eu preciso de uma providência na agência, né? Talvez em 10 anos eles vão conseguir fazer o agendamento, né? Conforme o local do país, esse agendamento tem sido muito demorado. Há registro, inclusive, de pessoas que fazem agendamento em outras cidades, justamente para ter um tempo de espera menor. Se isso se transformar em algo de consentimento geral, especialmente do magistrado, me parece perfeitamente aplicável aqui o parágrafo 1º, que inverte o ônus da prova, da obtenção dessa prova, ainda que o juiz considere que esse ônus seja do autor. Portanto, pessoal, podemos ter um encaminhamento muito interessante a esse respeito, né? Podemos ter um encaminhamento muito interessante a esse respeito. Ainda, falando em processo administrativo, feita a juntada desse processo administrativo, eu, de certa forma, me desvinculo da prova. É verdade? Não necessariamente. Por quê? Porque o processo administrativo pode não conter algo que venha me favorecer, né? Ele é apenas um reforço, na verdade, o processo administrativo pode ser, não necessariamente, pode ser apenas a demonstração da existência do contraditório, do bem resistido, pode ser que seja a única função. Mas eu posso também juntá-lo como iniciativa de produção probatória. Mais do que isso, e agora eu quero fazer a leitura do artigo 372, mais do que isso é a questão da chamada prova emprestada. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Vejamos, poderá, ele não está obrigado a admitir a prova chamada emprestada. Em outro processo, o texto legal não se refere em processo da sua competência, de outra, enfim, em outro processo, seja qual for. E poderá atribuir o valor que considerar adequado. Em outras palavras, e já respondo aqui a pergunta do colega, que é a seguinte: a sentença trabalhista pode servir de prova ao processo previdenciário? Já remeto aqui então a essa pergunta. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. A sentença trabalhista, ela de alguma forma ratifica a produção probatória naquela demanda de natureza laboral, né?
De todo modo, nós sabemos que há uma forte resistência em admitir a sentença trabalhista como fonte de prova, em virtude da autonomia que tem lá a Justiça do Trabalho, que não se confunde com a Justiça Federal, então, embora ambas sejam de natureza federal, né? O próprio TST se posiciona de forma duvidosa a respeito. Eu trouxe aqui algumas decisões para que a gente possa fazer uma leitura e concluir a respeito. Vamos a elas? Vamos lá. Prova emprestada. Uma decisão do TST, da seção B de dissídios individuais número 1. É de 2004, mas ainda é uma decisão que se mantém até o dia de hoje, até os dias de hoje. Consoante entendimento desta Corte, a prova pericial emprestada, visando a comprovação da periculosidade, é admitida quando há identidade de fatos. Portanto, o TST se posiciona de forma restritiva, né? Não admite por admitir. Há necessidade que se contenha identidade de fatos. O próprio TST tem esse posicionamento. Saindo do TST, indo para a nossa querida TNU, Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal, trago aqui essa ementa de 2006. Nem a sentença nem o acórdão refutaram decidido no âmbito da Justiça do Trabalho, que considerou devido ao autor o adicional de periculosidade. Porém, o juiz federal do JEF, no estrito exercício de sua competência constitucional, entendeu que a periculosidade que compõe o suporte fático necessário à majoração da verba trabalhista não é a mesma que na esfera previdenciária enseja a aposentadoria especial, uma vez que as especificações normativas sempre foram diferenciadas para cada caso. No trabalhista, a portaria 3.214 de 78 do Ministério do Trabalho, no previdenciário, anexo 4 do Regulamento de Previdência Social. Esse posicionamento da Turma Nacional de Uniformização é claro ao dispor que essa prova produzida em matéria trabalhista não será uma prova absoluta, justamente porque a definição do agente agressivo pode ser diversa. Mas eu também quero mencionar para vocês um posicionamento do STJ. Vamos lá, vamos ver? O STJ vem assentando que a notação da carteira de trabalho decorrente de sentença trabalhista, proferida em reclamatória onde houve instrução, com apresentação de documentos, constitui prova do tempo de serviço para fins de aposentadoria. Olha só que interessante, determinou o STJ que essa sentença trabalhista tem um condão de provar aquele tempo de serviço, né? Tem esse condão. Mas seguindo as decisões, vamos ver, nesse mesmo sentido, uma decisão da TNU de 2005. Ela trata o seguinte: nesse sentido, temos firmado o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, nos termos da súmula 31, que a anotação na carteira de trabalho decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Ou seja, há uma possibilidade, há o reconhecimento da sentença trabalhista, mas com restrições, não é absoluto, não é absoluto. E o novo CPC não reforça e nem prejudica esse posicionamento. Tenho a impressão que pode reforçar, tenho a impressão que pode definitivamente dispor que a sentença trabalhista, proferida por alguém que tenha jurisdição, né, proferida sem fraude, por óbvio, proferida por uma entidade, um órgão autônomo, deve servir como prova, né? De todo modo, por hora, pessoal, mais uma vez, muita cautela, né? Muita cautela. Concluo, inútil buscar na Justiça do Trabalho reconhecimento do tempo de atividade especial, né? Propriamente, não seria competente a Justiça do Trabalho. Portanto, o reconhecimento do agente agressivo com paga do adicional de insalubridade, do agente agressivo com paga do adicional de periculosidade, do tempo de serviço sem registro, né, do vínculo de emprego propriamente dito, né. Inútil buscar na Justiça do Trabalho nesse momento. Por quê? Porque essa sentença ou essa prova produzida que se quer ver emprestada não será admitida necessariamente. Nenhuma segurança teremos com o novo
Código de Processo Civil. Não temos essa segurança, mas temos um impulsionamento para que se alcance esse objetivo? Sim, sem sombra de dúvida alguma, que há um reforço da nova legislação para que se admita essa prova, para que se admita esse caminho, eu não tenho dúvida. A dúvida é saber como vão se comportar os juízes. Essa é a questão. Essa é a questão. Nesse aspecto, há já uma manifestação do Fórum Nacional do Juizado Especial Federal, FONAGEF, no seu último encontro, que editou o enunciado 155. Eu vou ler. As disposições do CPC de 2015, referentes às provas, não revogam as disposições específicas da Lei 10.259 de 2001 sobre perícias, artigo 12, e nem as disposições gerais da Lei 9.099 de 95, que é o famoso JEC. Portanto, há uma predisposição nesse aspecto já manifestada no enunciado 155 que eu acabei de ler para vocês. Bom, aí vem de encontro ao tema a questão da perícia, Primeiro, devo inserir meu requerimento de perícia na petição inicial? A resposta é de boa técnica. Deve, é de boa técnica. Não seria exagerado ao dizer, como já tenho ouvido, que além de inserir, de protestar pela produção dessa prova, já trazer os quesitos e já indicar o perito assistente, se houver. Acho desnecessário. Contudo, acho de boa técnica que a petição inicial já se refira à produção da prova pericial, que vai de encontro ao artigo 156 do novo Código. Portanto, vale inclusive a menção ao dispositivo legal, artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Vou colocar aqui o artigo 156 para a gente acompanhar. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ótimo, está claro isso. É de boa técnica colocar na petição inicial, se não obrigatório, no mínimo de boa técnica. Há necessidade de elaborar quesitos e já indicar perito assistente? Entendo que não. Haverá oportunidade própria, que é justamente o despacho que admite a prova pericial. E quando a prova pericial irá ser procedida? Ora, na medida em que a matéria revela a necessidade de uma investigação por quem tenha conhecimento técnico, o esperto, o especializado, aquele que de fato domina a matéria e não é propriamente o julgador que tem conhecimento limitado aos aspectos jurídicos, como nós também advogados. Assim, impõe-se a prova pericial em benefícios incapacitantes. E já vou de encontro, interessante, esse tema é dos mais fascinantes e eu sabia que essa pergunta eu encontraria aqui da parte dos colegas. Já vou à pergunta, o juiz deve determinar perícia médica especializada? O novo CPC traz alguma novidade em relação a essa perícia médica especializada? Bom, tratamos do artigo 464 do CPC e já há um enunciado do FONAGEF, também no número 118, que se antecipou a essa questão. Vamos verificar? Vamos verificar, só um instante. Eu falei 118, é o 112, Enunciado FONAGEF número 112, artigo 464 do CPC. Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais e a critério do juiz. Assim, pessoal, essa luta por conquistar a perícia médica especializada, ela também está no meio do caminho. O juiz não se obriga a determinar
nomeação de um perito especializado em decorrência de determinada patologia, né? Embora eu particularmente entendo que isso seja um grande equívoco, uma prestação jurisdicional que fica a dever. Mas hoje é esse o posicionamento, embora o novo CPC nos traga algum fôlego para discutir essa matéria. Na verdade, a jurisprudência tem sido modificada, ela vem amadurecendo a esse respeito e não sem razão. Eu trouxe aqui para vocês uma decisão da TNU, que eu quero participar. É uma decisão de 11 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União, de 11 de julho de 2014, na página 162. Portanto, recente. Vou ler o processo para quem quiser ter acesso. É o processo 50.10.390, hífen 25.2011.4.04.7108. Vou ampliar aqui para que os colegas possam acompanhar. Vou ler. Ainda que assim não fosse, verifica-se o acórdão recorrido coaduna-se com a posição dominante nesta turma nacional, evidenciada no julgamento PDLEF 297.25.000.44683, qual seja, auxílio, doença e aposentadoria por invalidez, nulidade da prova pericial, inexistência, médico especialista, desnecessidade, análise da incapacidade, reexame de matéria de fato não foi admitido. A realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara, o que não é o caso dos presentes autos dessa ementa. Portanto, não vejo com o novo CPC uma solução definitiva para o tema. Eu acho que essa discussão ela vai permanecer. De todo modo, há um avanço jurisprudencial admitindo a necessidade de um médico especialista no caso da complexidade da patologia, no caso de ser uma patologia ainda desconhecida, enfim, que requeira de alguma forma um estudo mais aprofundado e, por conseguinte, um conhecimento mais aprimorado. Outra pergunta que eu noto aqui. A pergunta é o seguinte: eu devo requerer apenas a prova pericial ou também a prova pericial decorrente das condições sociais do autor? Vocês não tenham dúvida, né? A perícia ela não se realiza apenas em questão médica, ela também deve ser produzida, deve ser providenciada e, portanto, requerida também em relação às condições sociais, também em relação às condições sociais do seu cliente, né? E trago para vocês, da mesma forma, uma decisão da TNU. Vamos ver? Tratamos do artigo 464 do novo CPC. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia 31 de agosto de 2012, na página 205. Vou ampliar. No mérito, dou parcial provimento ao presente pedido, tendo em vista que a jurisprudência desta turma uniformizadora tem se firmado no sentido de que os portadores do vírus da AIDS, mesmo que assintomáticos, devem ter sua incapacidade aferida com base nas condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, visto tratar-se de doença estigmatizante, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa. Volta para mim. Não há dúvida, não há a menor dúvida, pessoal, não há a menor dúvida de que eu devo provocar essa prova pericial. Não só aquela que vai resultar no reconhecimento da patologia e da incapacidade, como também devo provocar aquela que investigue as condições sociais do autor. Afinal de contas, ninguém nasceu para sofrer, não estamos aqui para sofrer. Afinal de contas, o Estado ele se confunde com a sociedade civil. Afinal de contas, merecemos a devida proteção social conferida pelo Estado. Por tudo isso, eu agradeço a atenção dispensada e não se esqueçam, façam justiça social,
Até uma outra oportunidade.